Boa noite a todos os nossos irmãos, encarnado e desencarnado, que se encontram aqui nesse momento. Boa noite aos nossos irmãos que estão nos assistindo pelo Face, que eles se sintam à vontade para colocar as suas águas para fluidificar. Com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Vernetti, o nosso guia espiritual, estão abertos os trabalhos da noite de hoje. A mensagem hoje é para os nossos entes queridos, que sabemos que todos nós que estamos aqui nesse momento já teve um ente querido que voltou para casa, voltou primeiro, que a sua missão acabou. Então, que a gente possa ajudar eles com as nossas energias. A vida continua sempre. Nossos amados estão mortos. Deus não criou para nos matar. Ele não é Deus de mortos, é Deus de vivos. O que morre é a célula. O que morre é a célula, a matéria física. O espírito é imortal. Aprendamos a viver para aprender a morrer. Temos um corpo físico para a nossa caminhada de aprendizado na Terra, mas somos mais que um compacto de carne. Somos espíritos eternos, que vivem para sempre. Assim, encaremos a desencarnação de ânimo, resignado, confiando em Deus que a tudo vê. Ela é uma passagem, viagem para outro plano da vida. O espírito em libertação pode ouvir ou receber as impressões das vibrações mentais a eles enviadas. Essas vibrações podem acalmar, consolar ou dificultar a situação nova em que se encontra, dependendo do teor das vibrações. A melhor coisa que nós podemos fazer para ajudar os nossos entes queridos, seja aqueles que retornaram para a pátria espiritual, que também sofre que nem nós, porque a saudade fere os dois mundos. Então, o que a gente tem que fazer sempre, elevar o pensamento a Deus, pensar neles, com todos aqueles momentos maravilhosos que nós passamos com eles, e é assim que tem que chegar lá. Esse potinho cheio de amor tem que chegar assim lá, para nós poder ajudar eles. Porque a gente sabe que logo que eles voltam para casa, se eles voltaram com alguma doença, e depende também o entendimento deles, eles estão num pronto-socorro, sendo atendido como se estivesse no mundo terra, com enfermeiros, enfermeiro da luz, seus anjos da guarda, seus entes queridos que já estão lá, é os que ajudam eles a passar por esse momento. E nós que ficamos aqui, continuamos ajudando com muito amor, pensando, elevando o pensamento a Deus, fazendo oração. Claro que tem horas que a gente não aguenta, que nós temos que viver o nosso luto. Mas vamos viver o nosso luto enchendo o potinho deles de amor, de luz e de esperança lá no plano espiritual, para quando eles se restabelecerem lá, ele está apto até a nos visitar, mas nós temos que estar bem para receber essa visita. Passamos agora para perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, com a nossa irmã Irene, e logo com a nossa irmã Marisele, e logo após a explanação do Evangelho com a nossa irmã Débora. Que assim seja, Jesus. Segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 8º, sobre a libertação da alma. As visitas espirituais entre encarnados. Pergunta 413. Se o espírito pode se desligar do corpo físico durante o sono, então podemos dizer que o homem vive duas existências simultâneas, a do corpo físico, que se manifesta no mundo material, e a do espírito, que se manifesta de forma oculta no mundo espiritual. Isso é correto? No estado de liberdade, a vida do corpo físico cede lugar à vida do espírito.
Entretanto, não existem verdadeiramente duas existências. São, antes, duas fases da mesma existência, porque o homem não vive de maneira dupla. Pergunta 414. Duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? Sim, e muitas pessoas que acreditam não se conhecerem também se reúnem e conversam durante o sono. O homem pode ter amigos em outros países sem mesmo suspeitar. Esses encontros durante o sono, entre amigos, parentes, conhecidos e pessoas que podem ser úteis, são tão frequentes que ocorrem quase todas as noites. Pergunta 415. Qual a utilidade dessas visitas noturnas, se não nos recordamos de nada? Ao despertar, geralmente o homem guarda a intuição dessas visitas. Muitas vezes essa intuição é a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem que ele tenha uma explicação clara. Essas ideias são exatamente as que foram adquiridas nessas conversas que ele manteve durante esses encontros noturnos no mundo espiritual. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. É com imensa alegria que nos reunimos neste espaço de paz, de reflexão, envoltos pela espiritualidade que nos inspira e fortalece sempre. Hoje nós vamos meditar sobre um tema essencial e muito atual, que é o valor da vida sob a ótica espírita. E ao pensarmos no valor da vida, diferentes imagens surgem em nossa mente. Saúde, afeto, trabalho, realizações. Para alguns, vida é sinônimo de alegria e de propósito. Para outros, é marcado por lutas e por desafios. Mas o Espiritismo nos convida a uma visão mais abrangente. A vida como capítulo de uma longa jornada da alma imortal. Nós vivemos tempos difíceis. A violência, os vícios, as doenças emocionais e o sentimento de abandono revelam o quanto muitos ainda buscam entender o verdadeiro sentido da sua existência. E aí surge, então, uma pergunta profunda. Qual é, de fato mesmo, o valor da nossa vida? E, mais uma vez, a doutrina espírita traz respostas que nos consolam, nos instruem e também nos responsabilizam. Segundo os espíritos superiores, a vida ela é um presente de Deus, uma experiência sagrada destinada ao nosso progresso espiritual. Enquanto o materialismo vê a vida como uma ocorrência biológica limitada à existência física, o Espiritismo nos ensina que viver é continuar evoluindo. Nascer é um recomeço. Morrer, um retorno ao lar espiritual. E nessa perspectiva, cada momento tem o seu significado. E nenhuma experiência ela é desperdiçada. Mesmo os sofrimentos têm o seu propósito. A dor, ela não é um castigo, mas um recurso pedagógico. Emmanuel já disse, a vida é um sopro divino,
confiado a cada um de nós para o aperfeiçoamento do ser. Então, se a vida é esse sopro sagrado, como é que nós não vamos reconhecer a grandeza da nossa vida? E aí eu convido a todos a refletirem comigo. Como é que nós temos valorizado a nossa existência aqui? Porque na imensidão do universo, a vida material ela é um breve sopro, um instante diante da eternidade do nosso espírito. Segundo a visão espírita, não somos corpos que possuem uma alma, mas sim almas imortais, que temporariamente habitam o corpo físico. Então, a encarnação não é apenas uma etapa da longa caminhada evolutiva do espírito. Ela é. Mas a vida na Terra, ela é uma passagem, um aprendizado, um campo de provas, de expiações e de crescimento moral. Cada desafio da nossa vida, cada alegria, cada dor e cada encontro carrega consigo um propósito profundo, que é despertar o nosso espírito para as verdades eternas, lapidar as nossas imperfeições e fortalecer as nossas virtudes. Então, a morte, por sua vez, ela não é o fim, é apenas o retorno à nossa verdadeira morada espiritual. Quando o corpo se desfaz, o espírito segue vivo, consciente, levando consigo tudo aquilo que cultivou. Os sentimentos, as intenções, as experiências e as dores. O bem praticado, o amor compartilhado e o conhecimento adquirido são as verdadeiras riquezas que o espírito carrega consigo. Então, quando a gente compreende que a vida ela é uma passagem, ela nos convida a viver com mais leveza, com mais propósito. Ao valorizar o presente, as relações, o perdão e a oportunidade diária de fazer o bem. Porque, afinal, cada encarnação é uma chance divina de evolução, é o sopro da vida que recebemos, é uma dádiva que deve ser honrada com consciência e amor. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E aí vem a resposta. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. A encarnação tem também outra finalidade: pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Esta resposta ela sintetiza 3 ideias centrais. A primeira é: a vida é uma escola. Cada encarnação é um aprendizado. A vida ela é reparação. Por quê? Porque nós enfrentamos experiências para reajustar débitos do passado. E a vida é uma missão. Cada um de nós traz consigo responsabilidades únicas. Logo, então, a vida é o meio pelo qual nós crescemos espiritualmente. Cada existência, ela é irreparável e preciosa. Na questão 170, Kardec pergunta: a união da alma com o corpo é necessária? E vem a resposta. Os espíritos afirmam que sim.
É por meio do corpo que o espírito interage com o mundo material. Aprende, ama, trabalha e evolui. Então, o nosso corpo é, portanto, um instrumento essencial de progresso. Como o aluno ele precisa de lápis e caderno para escrever, o espírito necessita do corpo para viver as lições do plano físico. E respeitar o nosso corpo também é respeitar o dom da vida. Cuidar da saúde, cultivar bons hábitos e preservar as nossas energias. Na questão 944, Kardec novamente pergunta: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E a resposta: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio é uma transgressão da lei divina. A doutrina explica que quem interrompe a própria vida não encontra alívio, mas leva consigo as dores e os conflitos que buscava evitar. Esses ensinamentos são mais atuais do que nunca. Em tempos de tantos sofrimentos, o Espírito oferece consolo e esperança, afirmando que nenhuma dor que passamos ela é permanente e sempre há um caminho de reconstrução. E essas 3 questões do Livro dos Espíritos nos trazem uma visão muito clara, que a vida é uma experiência educativa. O nosso corpo é o meio de evolução e o suicídio é a negação de uma dádiva divina. Quando nós falamos em valor da vida, nós não estamos nos referindo a um valor passageiro, como o que se mede em dinheiro ou status. Não. O valor da vida é espiritual. Ele está na possibilidade de evoluir, de amar, de servir, de construir um futuro melhor para nós mesmos e para a coletividade. Nenhuma vida é inútil, nenhuma experiência é em vão, e nenhum minuto é desperdiçado. Até mesmo aquilo que consideramos fracasso pode ser um grande aprendizado para nós. Nós vimos agora há pouco no Livro dos Espíritos que a vida ele tem um valor imenso porque é oportunidade de aprendizado, de evolução e de cumprimento de missões que nos aproxima de Deus. Mas nós não ficamos apenas com os ensinamentos do século XIX. Ao longo do tempo, médiuns e pensadores espíritas vêm reforçando, com a sua vivência e exemplo, a mesma verdade. A vida é sagrada e cada momento tem um sentido profundo. Chico Xavier, que foi um médium de caridade que marcou o Brasil e o mundo com a sua humildade e dedicação, dizia: a vida é uma bênção em todas as circunstâncias, mesmo nas provas mais difíceis. Essa frase resume sua visão. Para ele, viver era sempre oportunidade, fosse nos dias ensolarados ou nas noites de tempestade. E ele falava com autoridade moral, porque ele mesmo enfrentou dificuldades imensas, como problemas de saúde, desde a sua juventude, calúnias, incompreensão, privações materiais, mas mesmo assim, ele nunca perdeu a ternura, a fé e a vontade de servir ao próximo. E ele sempre costumava a comparar a vida a um campo de trabalho. Um lugar onde cada um de nós pode sim semear o bem, mesmo muitas vezes que o terreno seja pedregoso. Muitas vezes as condições elas não são ideais. Todos nós temos
limitações, obstáculos, sofrimentos. Mas ainda assim, nós podemos plantar a semente do amor e da esperança. O exemplo de Chico Xavier nos convida a olhar para a vida com gratidão. Quantas vezes todos nós reclamamos de pequenas coisas? E muitas vezes nós esquecemos de agradecer pelo simples fato de estarmos vivos. Quantas vezes nós focamos apenas no que nos falta, em vez de nós valorizarmos o que temos? Chico Xavier nos mostra com a sua vida que cada dia é uma oportunidade de nós praticarmos o bem, de nós consolarmos alguém, de ser útil. E é isso que dá valor à nossa existência. Divaldo Franco nos lembra também que a vida deve ser compreendida como um investimento sagrado. E o que significa isso? Significa que cada experiência que nós vivemos, seja de alegria ou de dor, faz parte de um processo educativo da nossa alma. Porque nada é em vão, nada é por acaso. Ele costumava dizer que quando enfrentamos dificuldade, em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, nós deveríamos perguntar para que isso está acontecendo comigo. Porque a primeira pergunta ela nos coloca na posição de vítima. E a segunda, ela nos convida a enxergar o propósito, o aprendizado escondido por trás daquele sofrimento, por trás daquela dor. E essa visão, ela é profundamente transformadora. Ela nos ajuda a perceber que até os momentos mais duros da nossa vida têm valor, porque eles nos ensinam, eles nos fortalecem, eles nos aproximam de Deus. Viver não é apenas existir, mas aproveitar conscientemente cada instante como oportunidade de nosso crescimento espiritual. Haroldo Dutra Dias fala assim: quando aceitamos reencarnar, nós mesmos concordamos no mundo espiritual em viver certas experiências que iriam nos moldar espiritualmente. Ou seja, nada do que nós enfrentamos aqui é por acaso. Cada encontro, cada situação, cada desafio faz parte de um plano amoroso preparado para o nosso bem maior. Essa visão, ela muda completamente a maneira como nós devemos enxergar a vida. Porque se ela é um contrato de confiança, então viver é um ato de fé. É acreditar que Deus nos conduz, mesmo quando nós não entendemos nada. Mesmo quando às vezes a gente questiona. É confiar que até as pedras do caminho têm razão de estar ali. Então nós devemos olhar para cada experiência como um presente pedagógico, como uma lição escolhida especialmente para nós. Isso não significa que seja fácil nós atravessar por isso, não, muitas vezes não é. Mas significa que tem valor nós passar. Então, refletir sobre o valor da vida é mais do que um exercício de pensamento. É um chamado à presença, ao cuidado e à responsabilidade. Porque diante da correria do dia a dia, muitas vezes nós esquecemos de que viver não é existir, como eu já falei, mas sim reconhecer o milagre que é de estar aqui, agora, com a possibilidade de crescer, de amar, de ajudar, de aprender e transformar.
Valorizar a vida começa pelo cuidado com o nosso corpo, esse templo sagrado que abriga a nossa existência. Como é que nós temos tratado o nosso corpo? Com respeito e equilíbrio ou com negligência ou excesso? Alimentar-se bem, descansar, exercitar, buscar a saúde mental, são gestos, sim, de gratidão pela dádiva da vida. E não se trata de vaidade, mas de referência à própria existência. A vida também se expressa nas relações que nós construímos. E como é que nós temos cultivado os nossos laços afetivos? Porque nós vivemos em um mundo de individualismo, de pressa. Corremos o risco de abandonar o essencial, o amor que muitas vezes recebemos e muitas vezes esquecemos de dar. Valorizar a vida é sentar-se à mesa com a nossa família, é ouvir um amigo com uma atenção verdadeira, é perdoar, é pedir perdão quando estamos errados, é compreender que as conexões humanas, elas são pontes que nos sustentam nas travessias mais difíceis da nossa vida. E quanto ao nosso próximo, nós temos olhado com empatia e respeito? Porque o valor da vida, ele não se mede apenas em nossa própria pele, mas também no modo como nós reconhecemos a dignidade do outro. Porque cada ser humano carrega uma história, uma dor, uma luta invisível. E aí a empatia é a linguagem silenciosa que nos torna humanos de verdade. Quando nós estendemos a mão, quando nós ouvimos sem julgar, quando nós acolhemos com generosidade, nós estamos, na prática, reafirmando o valor da vida. A dor, por sua vez, ela é uma mestra silenciosa. Nós não a desejamos, mas ela chega. E quando chega, nos convida a olhar para dentro. Porque a dor, o sofrimento, tem o poder de nos tornar mais humildes, mais sensíveis, mais humanos. Ela pode despir nossas ilusões e nos mostrar o que realmente importa. Valorizar a vida é também aceitar que a dor faz parte do processo e que nela pode haver aprendizado, amadurecimento e luz. Pensamentos nobres, palavras que edificam, atitudes de solidariedade, tudo isso é expressão do respeito pela vida. Quando nós escolhemos o bem, mesmo em pequenas ações, nós estamos semeando um mundo onde a vida é celebrada, cuidada e protegida. E por fim, a pergunta: como é que nós temos valorizado a nossa vida? Que essa reflexão não seja passageira, mas transformadora. Que nos leve a viver com mais consciência, com mais presença, com mais amor. Meus irmãos, ao encerrarmos este momento de reflexão, levemos em nossos corações a certeza de que a vida, ela é um presente sagrado. Um sopro divino que nos foi concedido por amor e para o amor. Porque nós não estamos aqui por acaso. Cada batida do nosso coração, cada amanhecer, cada desafio e cada vitória fazem parte de um projeto maior, traçado pela sabedoria infinita de Deus. Emmanuel, com sua lucidez espiritual, nos lembra com simplicidade e profundidade, quando ele diz: valoriza a tua vida, porque ela é o patrimônio maior que Deus te confiou. E que patrimônio é esse, senão
a oportunidade diária de crescer, de servir, de reparar os erros do passado e construir um futuro mais luminoso? Quantas vezes na correria dos dias ou nos momentos de dor, nós esquecemos de agradecer por estarmos aqui, por termos um corpo, por podermos amar, enxergar, caminhar, perdoar e recomeçar. Porque a vida ela não é apenas uma existência biológica, ela é missão, é escola, é caminho de luz. Então, viver é um ato de fé. É acordar todos os dias e dizer: Senhor, eu estou aqui, estou vivo. Que eu seja o teu instrumento, o instrumento do amor. É entender que mesmo as nossas lágrimas têm valor, porque nos purificam, nos ensinam e nos aproximam da essência. É reconhecer que o verdadeiro sentido da vida está no que nós construímos dentro de nós e no que nós oferecemos ao próximo. Então, meus irmãos, não deixamos para amanhã o gesto de carinho, a palavra de consolo, o perdão que cura e a prece que eleva. Porque a vida, ela é breve, muito breve, e justamente por isso ela é tão preciosa. Sejamos gratos por essa oportunidade ímpar de evoluir e aproveitemos cada instante com consciência, com humildade e, acima de tudo, com amor. Que nós possamos sair daqui hoje mais despertos, mais comprometidos com a nossa própria transformação e com o propósito de valorizar cada segundo que Deus nos concede. Muito obrigado pela presença, pelo carinho e pela escuta. Que Jesus nos envolva em sua paz, nos guie em nossos passos e nos fortaleça em cada luta, em cada lágrima e em cada sofrimento por toda a eternidade. Muita luz, que a vida, esse tesouro divino, floresça em nós e através de nós. Que assim seja. Que assim seja, Jesus, que possamos elevar o nosso pensamento a Deus e ao Divino Mestre Jesus e os nossos anjos da guarda, os amigos de luz, os enfermeiros da luz, para agradecer. Sempre na certeza que quando estamos agradecendo, já estamos recebendo o necessário para a nossa evolução e a nossa caminhada. E que essa luz que está sendo derramada sobre todos que se encontram aqui nesse momento possa ser compartilhada com aqueles lares que se encontram em sofrimento nesse momento, com aqueles que se encontram nos hospitais junto aos seus acompanhantes e os profissionais da saúde, as nossas crianças nas casas de passagem e orfanato, os nossos idosos nas casas geriátricas, os jovens no reformatório, os presos nos presídios, nossos familiares, nossos locais de trabalho e todas aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, fazem parte da nossa encarnação, que eles também recebam, seja compartilhado essa luz, essas energias com ele. E que essa luz chegue também a todos aqueles espíritos que deixaram o mundo terra no dia de hoje, seja eles por assassinato, suicídio, morte natural, acidente, Covid ou as vítimas das enchentes. Que eles sejam amparados pelos enfermeiros da luz e enviados para um pronto-socorro ou para uma colônia aí no plano espiritual, recebendo toda essa luz, e aqueles nossos entes queridos também que estão em visita hoje, que eles recebam o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa gratidão por eles terem nos acompanhado nessa encarnação. Passamos agora para a segunda parte dos trabalhos com passe e que Deus abençoe cada um de nós. Que assim seja, Jesus.
Senhor da vida, Tu és luz e nós viemos de Ti. Por isso também somos luz, na essência mais íntima do nosso ser. Só que essas claridades ainda se encontram adormecidas, aguardando o nosso crescimento espiritual, a fim de começarem a brilhar em nós. Então te pedimos, ajuda-nos em nosso crescimento interior, na vigilância e no controle que devemos ter com nossos pensamentos, palavras, emoções e ações, a fim de que vibrem o mais possível no esplendor das Tuas leis, no amor universal que emana de Ti. Guarda-nos, Senhor da vida, em Tua luz. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem.
Deus acompanhe cada um de nós, fazendo com que nós tenhamos uma semana abençoada, cheia de luz, de paz e de energia positiva. E que a gente possa nos abençoar e abençoar o nosso próximo. Então, que Deus abençoe cada um de nós nessa noite e nos dias que virão. Com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Werneck, estão encerrados os trabalhos da noite de hoje. Boa noite.